Eu acho que o pessoal vai poder aproveitar aqui o microfone, desculpa aí para vocês. Bom, gente, a ideia dessa palestra, dessa fala aqui do evento, é trazer um pouco a perspectiva dos espaços de gestão, né, e que são, de alguma forma, ocupados por diferentes atores que acabam se envolvendo, então, no processo de gestão costeira. Eu dividi a palestra em 4 momentos. Primeiro, uma abertura sobre a questão da descentralização e a participação na gestão costeira. Em seguida, a gente trabalhar um pouco sobre as opções dos instrumentos de gestão costeira derivados de políticas públicas que incidem nessa região. E começando uma discussão de uma mudança de perspectiva de se pensar a gestão, de uma ideia de gestão costeira para uma ideia de governança costeira. E finalizando com alguns desafios e oportunidades a partir do que a gente vai observar ao longo da palestra. Bom, é importante nós nos submetermos a um processo que ocorreu no final da década de 70 e na década de 80, que permitiu então um processo crescente de institucionalização de políticas ambientais no Brasil, né? Isso deriva de um período onde a questão ambiental é discutida internacionalmente e os países acabam internalizando essa discussão da crise ambiental através de políticas públicas específicas para cada país. Isso ocorre no Brasil com o marco a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981 e que tem no seu escopo a descentralização e a participação, né? Ou seja, tirar a tomada de decisão centralizada no nível federal do Estado, descentralizar isso para outros níveis menores, estadual, municipal, e possibilitar a ampla participação da sociedade nessas políticas. Isso vem junto com o processo de redemocratização do país na década de 80, né, associada também a uma crise econômica que de alguma forma abre espaço para uma agenda neoliberal que se implementa e que acaba enfraquecendo de alguma forma o papel do Estado e gerando oportunidades para o setor privado e os outros atores de alguma forma ocuparem espaços na dinâmica das políticas públicas da sociedade. E no que diz respeito à zona costeira, nós temos como marca o próprio Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, criado em 1987, que também é uma internalização de alguns princípios internacionais com relação à importância de se criar políticas públicas específicas para a zona costeira e que o Brasil, então, materializou esses princípios através da sua política, o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, criado em 1987. É claro que além do próprio instrumento do GECO para a gestão costeira, nós temos inúmeras outras políticas públicas que de alguma forma incidem sobre essa região e acabam entrando na dinâmica do que a gente pode chamar de uma gestão costeira. Aqui eu elaborei um diagramazinho só para a gente tentar entender como é que se inserem esses diferentes instrumentos. Então a gente tem uma ilustração aí de uma zona costeira hipotética, com alguns limites definidos importantes dessa zona, como na parte continental, um limite abrangido pelos municípios costeiros, aqueles definidos pelo gerenciamento costeiro como os instrumentos, os municípios que estão envolvidos com a política do gerenciamento costeiro. Ao interior nós podemos ter diferentes limites onde essas políticas podem incidir para dentro do continente, e na porção marinha nós temos alguns marcos, que é o próprio marco territorial das 12 milhas náuticas, né? E também mais externo a própria zona economicamente exclusiva. E numa perspectiva vertical aqui, nesse eixo, a gente pode tentar visualizar diferentes níveis numa escala espacial da paisagem, desde a perspectiva local, passando por um nível de paisagem, região, até o nível nacional, que de alguma forma também se assemelha a uma escala institucional dos níveis de administração, mas não necessariamente. E o que a gente pode observar é que, nesse contexto, nessa região, nós temos alguns instrumentos que incidem sobre a zona costeira. Um deles é o próprio GECO, que já foi comentado, que é uma política, então, talvez a única política específica para a gestão da zona costeira, né, que foi instituída em 87 e hoje está na segunda versão do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, de 1997, mas que foi melhor regulamentado somente a partir de 2004, através
de um decreto. Então ele procura lidar com os problemas que envolvem desde a parte continental da zona costeira, com os limites dos municípios costeiros, até a parte marinha no que diz respeito ao mar territorial, e ele envolve instrumentos que abrangem diferentes escalas da paisagem, com níveis administrativos desde a escala federal, com seus instrumentos, passando pela escala estadual até o nível municipal. Outro instrumento importante que ocorre nessa região é o próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação, através de unidades, sejam elas de proteção integral ou de uso sustentável, que vêm sendo implementados desde a porção continental, sem um limite claramente definido, e também na porção marinha, de forma geral, até o limite da nossa zona economicamente exclusiva. E também ocorre desde essas unidades de conservação, abrange desde localidades muito específicas até amplas regiões que pegam fronteiras entre diferentes estados. Outra política que podemos destacar são os próprios comitês de bacias hidrográficas, a partir da nossa política nacional para os recursos hídricos, e que estabelece, então, comitês para a gestão da água, tendo, então, como foco as bacias hidrográficas, abrangendo, então, grandes bacias, dependendo de diferentes escalas, tendo como limite de ação a própria interface entre o mar e a zona costeira, focada, então, na porção continental, no que diz respeito às políticas voltadas para a gestão da água. Podemos destacar também a Agenda 21. A Agenda 21 enquanto um programa que também vem a partir de diretrizes internacionais, a partir da Rio 92, a Agenda 21 surge então como um instrumento para estabelecer diretrizes para que os estados, os países, também internalizam alguns princípios do desenvolvimento sustentável e que isso possa subsidiar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável, e isso ocorrendo desde uma escala nacional, abrangendo o país através de uma Agenda 21 brasileira, mas também podendo ser implementada em diferentes outros níveis, como uma Agenda 21 estadual, municipal, ou mesmo local, como uma Agenda 21 de uma escola, por exemplo. Então, também é um instrumento que, de alguma forma, incide e afeta as dinâmicas de gestão da zona costeira. Temos ainda, com relação à porção marinha, gostaria de destacar aqui, por exemplo, os fóruns e os acordos de pesca, que são instrumentos relativamente novos, que têm o objetivo, então, de possibilitar novos espaços e um apoio para as políticas de gestão da pesca, especialmente a pesca artesanal. No caso do Fórum de Pesca, ele não é formalizado, não é institucionalizado, na verdade, são diversos atores que estão envolvidos com a pesca em determinado local, que se organizam através de um fórum para discutir questões relativas ao setor pesqueiro. Porém, isso de uma forma muito informal, mas essas discussões podem, de alguma forma, gerar subsídios para instrumentos de gestão pesqueira naquele território. E os acordos de pesca que têm sido amplamente implementados na região da Amazônia e que é uma forma de dar uma certa autonomia para comunidades locais criarem suas próprias regras na gestão dos recursos, e que foi formalizado através de uma instrução normativa do IBAMA que normatiza a implementação desse tipo de acordo para a gestão de recursos pesqueiros num nível bastante local. E destacaria ainda uma proposta de política que é os territórios tradicionais pesqueiros. Isso é uma proposta de projeto de lei bastante recente, que é conduzida pelo Movimento Nacional dos Pescadores e Pescadores Artesanais, em que eles estão propondo uma política pública baseada na política das comunidades tradicionais para a criação de territórios pesqueiros, onde essas comunidades possam ter, então, autonomia para a gestão dos recursos costeiros presentes nesse território. Essa luta vem principalmente em você possibilitar que essas comunidades tradicionais pesqueiras possam, de alguma forma, tomar decisões sobre o uso dos seus recursos, e que isso não necessariamente esteja vinculado a, por exemplo, uma unidade de conservação, onde há uma certa negociação entre os interesses da conservação dentro dessa unidade e o uso desses recursos. Então, esses territórios surgem como uma iniciativa dessas comunidades e têm mais autonomia na tomada de decisão sobre os recursos no seu território.
Então, o que a gente consegue observar dessa figura, obviamente, que aqui não se esgotam todos os programas e políticas públicas voltadas para a zona costeira. Nós temos, por exemplo, os próprios conselhos de meio ambiente, seja eles do nível nacional, estadual, municipal, que em diversas situações são instrumentos bastante fortalecidos e que afetam a tomada de decisão na zona costeira. Temos a própria política de gestão da pesca, que incide sobre toda a porção marinha. Temos ainda outros programas, como os territórios da cidadania, que de alguma forma articulam políticas públicas e incidem também na zona costeira. Mas, selecionando alguns desses instrumentos, a gente já consegue observar que é complexo pensar a gestão da zona costeira, né? Apesar da existência do próprio Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro, nós temos diversas outras políticas públicas que incidem nessa região, incidem sobre diferentes escalas de ação e envolvem também diferentes níveis administrativos nessa região. E observamos também que essas políticas são bastante setoriais, né? Ou seja, apresentam escopos específicos, né? No caso do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, então temos como escopo a conservação da biodiversidade, né? Os comitês de bacias hidrográficas voltados para a gestão das águas das bacias hidrográficas, os fóruns e acordos de pesca voltados ao apoio para a gestão da pesca artesanal. Está muito ruim, está dando um chiado. Melhor, desculpa. Temos a Agenda 21, então, né, voltada para a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento sustentável. Os territórios tradicionais pesqueiros, que eu já comentei, né, voltado então para a garantia de direitos exclusivos de uso sobre os recursos naturais dessas comunidades, e o próprio GECO, que tem como escopo o ordenamento dos múltiplos usos da zona costeira. Então, nós observamos que as políticas da zona costeira, além de incidir por diferentes ambientes nessa zona, além de incidir sobre diferentes níveis na escala da paisagem e na escala administrativa, ela também é bastante fragmentada no que diz respeito ao escopo desses instrumentos, né? Teríamos o GECO, então, como um instrumento que busca, de alguma forma, harmonizar e integrar essas diferentes políticas, né? Mas tudo isso depende, então, da implementação desses instrumentos. Então, para a gente entender até que ponto esses instrumentos vêm sendo implementados na zona costeira, eu selecionei alguns indicadores, digamos assim, que demonstram o status de implementação dos instrumentos ou das ferramentas de gestão proporcionados por essas políticas, que são de fato instrumentos de gestão na zona costeira. No caso do gerenciamento costeiro, dos 17 estados que hoje compõem a zona costeira brasileira, apenas metade deles, 53%, já desenvolveram seus planos estaduais de gerenciamento costeiro, né? Os planos que são importantes para buscar essa integração entre as diferentes políticas públicas que incidem no território do Estado, mas apenas metade desses estados já criaram esses planos. E temos uma particularidade que muitos estados criaram o seu plano estadual, mas eles não desenvolveram ainda mecanismos de implementação desse plano. Então, você não tem um decreto que regulamenta quais são as ações, quais são os poderes envolvidos e como isso deve ser executado. Isso está muito ainda à esfera de um plano sem uma execução muito clara, né? Com relação ao zonamento econômico ecológico, um dos principais instrumentos do GECO, né, que busca então o planejamento da zona costeira através da qualificação de diferentes espaços dentro do território, né, atribuindo então essa qualificação para potenciais usos desses espaços. A gente observa que menos de 25%, 24% dos estados já criaram seu zonamento econômico ecológico, né? Então, que é um instrumento importante para tentar integrar essas diferentes políticas na zona costeira, mas que a sua implementação ainda, apesar do programa ser bastante antigo, já desde 87, melhor implementado a partir de 2004, mas ainda há uma certa lentidão na implementação desses instrumentos. E se nós então descermos no nível do município, né, nós temos o projeto Orla, que também é um dos principais instrumentos do GECO, que visa uma visão prospectiva da zona costeira, envolvendo diferentes atores daqui de um determinado município, para planejar cenários desejáveis de desenvolvimento
de desenvolvimento para o seu município. E o que a gente vê é que apenas 26% dos cerca de 395 municípios costeiros da zona costeira brasileira já desenvolveram, né, ou já pelo menos criaram o projeto ORLA, né, o que não necessariamente implica que ele esteja sendo executado ao longo do tempo. Com relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, então, quando nós olhamos para os ecossistemas marinhos, né, nós observamos que apenas 1,57% dos ecossistemas da proteção marinha estão de alguma forma abrangidos por alguma unidade de conservação, seja ela de proteção integral, seja ela de uso sustentável, seja no nível federal ou seja no nível estadual. Se nós olharmos para os ecossistemas terrestres da zona costeira, esse índice já aumenta mais, cerca de 40% dos ecossistemas terrestres estão dentro de alguma dessas unidades de conservação na zona costeira. E se nós juntarmos, então, tanto os ecossistemas costeiros terrestres quanto os ecossistemas marinhos, nós temos, então, apenas 3,14% desses ecossistemas inseridos dentro de unidades de conservação na zona costeira brasileira, o que está bem abaixo da meta de 10% estabelecida pelo CONABIO, pelo Conselho Nacional de Biodiversidade, que também internaliza metas, diretrizes internacionais para se alcançar a conservação em nível mundial, que estabelece uma meta de 10%, então ainda falta avançar bastante dentro dessas metas internacionais. Com relação à Agenda 21, o que a gente constata é que 35% dos municípios costeiros, desses 395 municípios costeiros, já finalizaram ou pelo menos iniciaram a implementação de uma Agenda 21 municipal, né? E dentro desses 35%, 66% deles implementaram um fórum da Agenda 21, que é um importante espaço, então, tanto na formulação das diretrizes da própria agenda, mas também para a implementação e acompanhamento das ações que foram elaboradas no âmbito da Agenda 21. Com relação aos comitês de bacia hidrográfica, existem inúmeros comitês no território nacional, 52 deles incidem sobre a zona costeira. E de todos os municípios costeiros, 60% deles participam de algum comitê de bacia hidrográfica, né? Então são instrumentos que, de alguma forma, acaba tendo uma participação considerável dos municípios costeiros dentro desse instrumento que são os comitês de bacia hidrográfica. E com relação aos acordos e os fóruns de pesca, ele tem sido pouco implementado ainda na zona costeira. No caso dos acordos de pesca, nós temos hoje apenas duas iniciativas, uma na região sul da Bahia e outra na região da Bahia de Ilha Grande, mas na região amazônica, onde esse instrumento nasceu e depois teve sua institucionalização a partir das experiências daquela região, nós temos mais de 69 acordos de pesca já implementados na região e que lentamente tem sido agora incorporado como instrumento de gestão dos recursos pesqueiros na zona costeira. E os fóruns de pesca, nós temos apenas duas iniciativas no Brasil, as duas na região sul, né, e que foi a região onde esse instrumento surgiu e que a princípio não está sendo implementado, expandido para outras regiões, talvez pode ser explicado pela própria informalidade do instrumento, né? Você não tem ainda uma regulamentação desse fórum de pesca quanto um instrumento formal para apoio à gestão da pesca na zona costeira. Bom, não vamos explorar completamente essa tabela, mas aqui a ideia é mostrar que esses diferentes instrumentos que nós discutimos aqui, eles permitem, estabelecem espaços de gestão, né? Espaços onde a tomada de decisão é feita através dos atores que estão envolvidos, então, dentro do instrumento, né? E o que a gente observa é que esses espaços, eles são, boa parte deles descentralizados, né? Com relação, por exemplo, ao GERB, o gerenciamento costeiro, nós temos conselho, colegiado nacional, colegiados estaduais e comitês do órgão no nível municipal, né? Onde se tem um espaço, então, para a participação dos diferentes atores envolvidos para a tomada de decisão. Nós temos no âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação os próprios conselhos gestores das unidades de conservação, que é a principal instância, né, participativa e de tomada de decisão sobre os usos das unidades de conservação.
No caso da Agenda 21, nós temos a própria comissão no nível federal e os inúmeros fóruns de Agenda 21 que são implementados associados às Agendas 21, sejam elas no nível estadual, municipal ou mesmo local. Os comitês de bacia, então, tem as assembleias de comitê e as câmaras técnicas, né, que então permite a participação de uma diversidade de atores. Os acordos e os fóruns de pesca também são espaços, né, assembleias onde se permitem reuniões entre poder público e atores da sociedade civil para discutir o uso dos recursos nesse espaço. E com relação ao território das comunidades tradicionais pesqueiras, por ser um projeto de lei, isso está ainda em discussão, não tem claramente definido ainda qual é o espaço de tomada de decisão para esse instrumento e muito menos a característica dessa tomada de decisão, que é a última coluna dessa tabela, onde a gente observa que também há bastante diferenças com relação à autonomia desses espaços para deliberar sobre as decisões tomadas a partir das discussões feitas por esses atores. Né? Muitos desses espaços têm uma característica de ser um espaço consultivo, né? Onde se discutem, se estabelecem consensos, porém a implementação ou encaminhamento desses consensos ainda dependem de uma centralização do poder de decisão no poder público. Outros, já com uma característica deliberativa, geram maior autonomia para as decisões tomadas no âmbito desses espaços. E a gente observa, então, que, de forma geral, isso é bastante diversificado, né? Permitindo, de forma geral, uma participação entre poder público e sociedade, que é o que mais ou menos a gente tenta ilustrar nessa figura, onde a gente teria, numa posição mais à esquerda dessa figura, uma tomada de decisão baseada mais onde o governo teria mais controle sobre as decisões tomadas, e no oposto, no lado direito da figura, nós teríamos um controle maior da sociedade, com maior autonomia da tomada de decisão dentro desse espaço. E entre esses dois extremos, nós temos o que a gente pode chamar de uma cogestão ou uma gestão compartilhada, onde você compartilha o poder de tomada de decisão entre poder público e sociedade, né? Ou seja, tanto o poder de decidir, mas também a responsabilidade sobre as decisões tomadas. E, de forma geral, a maior parte desses instrumentos, sem qualificar muito aonde, em que nível de tomada de decisão, isso é mais um exercício ilustrativo, mas eles caem nessa posição intermediária, onde você, de alguma forma, permite um compartilhamento da tomada de decisão entre poder público e sociedade. Em alguns casos, isso é menos expressivo, por exemplo, através de um conselho consultivo, onde você ainda retém um pouco mais o poder, o controle da decisão sobre o poder público, ou no caso, por exemplo, dos territórios tradicionais pesqueiros, onde busca-se uma autonomia dessas comunidades na gestão do seu território, você então estabelece um controle maior para a sociedade ou para aqueles usuários na tomada de decisão. Bom, isso está possibilitando, né, o surgimento dessa grande diversidade de instrumentos de gestão que permitem, então, espaços diferentes para a tomada de decisão, e esses espaços, então, não sendo ocupados exclusivamente pelo poder público, mas sim pela sociedade, pelos diferentes grupos da sociedade. Então, isso faz com que a gente possa refletir mesmo na própria ideia do que seria a gestão costeira, né? Tal como ela foi pensada ainda, ou tal como surge numa perspectiva mais centralizada no Estado, no poder público, quando tomador de decisão, por vezes a ideia de uma gestão costeira, ela pode ser definida e percebida como um exercício técnico, né, de tomada de decisão. Um exercício técnico que, por trás, às vezes, tem a ideia do poder público, do governo, que estabelecem as diretrizes e implementam, através de processos de gestão, essas decisões tomadas. E quando a gente olha para essa diversidade de instrumentos e diversidade de atores, a gente pode tentar pensar na perspectiva da gestão costeira para uma ideia de governança costeira, onde, além do poder público e do papel do Estado, nós temos outros atores da sociedade, sejam eles públicos e privados, que participam desses espaços de tomada de decisão. Atores esses que têm seus próprios valores, objetivos e princípios para a gestão costeira.
Então, uma ideia de governança costeira, os objetivos da gestão, eles não são dados, né, estipulados previamente o que deve ser realizado e o que deve ser realizado. Na verdade, uma ideia de governança costeira, os objetivos da gestão vão refletir os próprios princípios e valores dos atores que estão inseridos naquele espaço, né? Isso dá também uma certa dinâmica, porque esses objetivos eles serão negociados nesses espaços, né? Então vão refletir os entendimentos sobre cada um daqueles atores sobre a decisão a ser tomada, que vão negociar nesse espaço, e esses objetivos também serão dinâmicos ao longo do tempo, né? Na medida em que novos atores entram nessas arenas, nesses espaços de discussão, e você pode mudar então as perspectivas, os valores, os objetivos e os pressupostos dessa gestão. Então, a ideia de governança, a gente amplia então a noção de governantes para esses atores públicos e privados com a sua própria ideia de perspectivas de gestão, que estão dentro desses espaços e irão negociar e implementar as políticas públicas. Então você tira uma centralidade do poder do Estado enquanto planejador do uso dos recursos costeiros e descentraliza e permite a participação dos diferentes atores e que de alguma forma então vão afetar nos andamentos e nas políticas públicas de gestão da Para a gente finalizar, a partir do que foi apresentado aqui na fala, o que a gente observa por vezes é um descompasso entre a existência de um corpo legal avançado e uma frágil implementação desses instrumentos, né? Na apresentação do status de implementação de muitos dos instrumentos, e a gente pode usar o próprio GER como instrumento específico para a zona costeira. Às vezes você tem um bom aparato legal, instrumentos bem consolidados do ponto de vista da sua elaboração técnica para a gestão, porém a sua implementação ainda é bastante morosa. Então você acaba tendo um descompasso entre instrumentos bastante robustos do ponto de vista jurídico institucional, porém que não são ainda implementados na estrutura da sociedade, tem uma certa fragilidade nessa implementação, né? A falta de integração, de coordenação entre essas políticas setoriais, né? Então são inúmeros instrumentos de gestão que incidem sobre a zona costeira, porém é muito frágil ainda a integração desses instrumentos, né? Cada um tem seu escopo específico, sua área de atuação, e a integração entre eles é muito frágil. O GERCO seria um instrumento, a política pública voltada para possibilitar essa integração, mas a própria morosidade de implementação de alguns dos seus instrumentos dificulta então a integração dessas próprias políticas, né? Podemos dizer que ainda há uma certa necessidade de superar obstáculos para uma real democracia deliberativa, né? Alguns daqueles espaços de tomada de decisão ainda permitem, logicamente, a participação da sociedade, mas muito uma esfera muito consultiva, né? O governo ainda detém uma certa autonomia na tomada de decisão final dentro desses espaços, né? E é importante também a gente reconhecer a própria complexidade dos problemas costeiros, né? Eu acredito que talvez isso possa ficar claro a partir do diagnóstico apresentado pelos colegas do Instituto Polis, né? Onde a gente talvez vai poder visualizar que os problemas da zona costeira, na verdade, são problemas muito complexos, né? Não são problemas simples, onde a gente pode pensar uma ação gerencial a ser implementada e resolver aquele problema. Os problemas da zona costeira, normalmente, eles estão relacionados a questões de fundo da nossa própria sociedade. Então, para você resolver um problema costeiro, remete a toda uma mudança da própria sociedade em si, e isso leva tempo e e a gente não pode pensar ainda simplesmente em ações claras, imediatas e pontuais para resolver esses problemas que têm uma origem e um plano de fundo muito maior e muito mais complexo, né? E enquanto mais a gente vale a pena destacar, então, como possibilidade, essa própria emergência de novos atores nos espaços de tomada de decisão, né? E a busca de autonomias. Eu acho que o próprio caso das comunidades tradicionais pesqueiras, né, com a iniciativa de um projeto de lei para garantia de autonomia dos usos dos recursos, demonstra bastante a emergência desses novos atores na zona costeira. Não somente para ocupar espaços já instituídos e que tem uma abertura para a sociedade civil, mas também voltados à própria criação de novos instrumentos e que, de alguma forma, possibilite uma maior autonomia desses grupos para a tomada de decisão sobre o uso dos recursos e que afeta o próprio modo de vida ou o próprio cotidiano da sociedade. Bom, gente, isso é o que eu tinha para trazer aqui nessa ideia de apresentar um pouco a questão dos instrumentos de gestão da zona costeira, que a gente pode observar que são diversos.
diversos, né, de certa forma fragmentados, setoriais, mas que possibilitam ainda a participação de uma grande quantidade de grande diversidade de atores, né, e que isso hoje, cada vez mais, tem um papel importante no rumo das decisões tomadas sobre